é o caso MP 43.06990000636/2022, dígito 4, número C 29.0001, 019.7554/2022, dígito 68. A relatoria do Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Muito obrigado. Então, concedo a palavra ao nobre relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. É notícia de fato ofertada por Leandro Moretti Serrano, vereador da Câmara Municipal de Jardinópolis, em desfavor de Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo, e de Paulo José Brigliadori, prefeito municipal de Jardinópolis. Alegação de descumprimento do programa Água Limpa, instituído por meio do decreto 52.697, para execução de projetos de obras destinados ao afastamento e tratamento de esgoto sanitário e a recuperação da qualidade dos recursos hídricos. Formalização de convênio do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, Departamento de Águas e Energia Elétrica, e o município de Jardinópolis. Realização de licitação e início das obras. Há notícias de abandono das obras por parte da empresa vencedora do certame, no transcorrer da execução do convênio. Indícios de prejuízo à população, ao meio ambiente e ao patrimônio. Apuração de suposta omissão do governo do Estado na promoção de nova licitação para a conclusão das obras. Foi feito um convênio, foi feita a licitação, a empresa sumiu, só que depois de um determinado tempo, as obras foram paralisadas e há uma imputação de responsabilidade ao governo que não retomou essas obras, né? Prestação de esclarecimentos pelo governo do Estado e pelo município de Jardinópolis. Constatação, à luz dos elementos acrescidos, que houve a efetiva adoção de providências para o enfrentamento e solução da problemática com a publicação de novos procedimentos licitatórios, tanto pelo município de Jardinópolis, quanto pelo governo do Estado de São Paulo, objetivando o integral cumprimento das obrigações outrora ajustadas. Ou seja, tanto o governo do Estado quanto o município comprovaram que, de fato, retomaram as obras. Conclusão pela inexistência de elementos de convicção, até o momento, que apontem omissão deliberada dos entes públicos noticiados, com aptidão para caracterizar ato de improbidade administrativa, ou ainda ofensa a outros interesses difusos e coletivos que justifiquem a propositura da ação civil. Indeferimento de representação, com o arquivamento da notícia de fato pela Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça. Certificação do noticiante, recurso não interposto. Homologação ressalvada a reapreciação da matéria se sobrevierem novos elementos de convicção que demandem a tutela coletiva do patrimônio público e social. Destaco, todavia, tratar-se de esforços da Prefeitura local e do Governo do Estado de São Paulo para a conclusão das obras necessárias à garantia da saúde da população e preservação do meio ambiente, com previsão de integral implantação e efetivo funcionamento do sistema para 2024. De tal sorte, tendo em vista a cronologia dos fatos, revela-se conveniente verificar se há, independente das obrigações outrora ajustadas, eventuais providências ou condicionantes ambientais a serem observadas, implantadas para a mitigação dos impactos negativos à saúde da população diretamente atingida e a redução de danos atuais ou potenciais ao meio ambiente até a efetiva conclusão das obras licitadas, cumprimento do convênio. Ante o exposto, sugere-se, por cautela, o encaminhamento de cópia integral desse expediente à Promotoria de Justiça de Jardinópolis, com atribuição para a tutela coletiva da ordem urbanística e ambiental, para a ciência e eventuais providências, inclusive de acompanhamento, se o caso. Homologação com recomendação. Em síntese, o Estado e o município de Jardinópolis efetivamente retomaram as obras,
A Procuradoria arquivou, eu estou homologando o arquivamento, mas estou pedindo que se encaminhe cópias para a Promotoria do Meio Ambiente de Jardinópolis para que acompanhe, para que não ocorra uma nova interrupção. É assim que eu voto, senhor presidente. Está sem som, doutor João. Perdão. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Eu indago se alguém é contrário a esse brilhante voto do doutor Giuliotti, como só ia acontecer em suas manifestações. Então, não havendo, considero aprovado por unanimidade o voto de doutor Pedro Jesus Giuliotti. Excelente voto. Excelente voto. Na sequência, é o número MP 43-0699-00766/2022, dígito 3, número SEI 290001, 0222239-2022, dígito 60. É de relatoria do Dr. Jurandir e também de competência originária. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, com a palavra, o nobre relator, doutor Jurandir Norberto Marsúrio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou, então, passar a leitura do meu voto. Trata-se de notícia de fato encaminhada pelo Diário PCD, representado pelo jornalista Abrão Didi, aduzindo em síntese que as autoridades do governo estadual, desde 2019, iniciaram uma perseguição às pessoas com deficiência que detinham há anos a isenção do IPVA. Disponibilizadas isenções de IPI e ICMS nas compras de veículos 0 km e de IPVA para automóveis novos e seminovos, ainda em 2020, integrantes da administração estadual, com a alegação de que existiam fraudes na concessão da isenção do IPVA, alteraram a legislação e, em 2021, mais de 95% das pessoas com deficiência deixaram de ter a isenção do imposto. Por decisão unânime, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 21 da Lei Estadual número 17.293 de 2020, sem redução de texto, para que seja observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal com efeito ex tunc, sendo certo que o governo estadual sequer recorreu da decisão, que transitou em julgado em 5 de outubro de 2022. Após mais de 18 meses do início da cobrança do IPVA de 2021, para muitas pessoas com deficiência, o governo estadual, entre aspas, sacramenta algo bem parecido com, entre aspas, apropriação indébita, pois ficou com o imposto pago pelas pessoas com deficiência desde os primeiros meses do exercício anterior e agora, com a decisão judicial, faz a devolução sem nenhuma correção monetária. Em 2021, buscando corrigir as distorções que o governo estadual havia cometido, foi promulgada a Lei Estadual 17.473/2021 e editados os decretos 66.470, 67.108 e 67.042 de 2022, sendo a isenção de 2022 do IPVA considerada apenas como, entre aspas, suspensa. Após a interferência direta do Ministério Público, o prazo para um novo pedido de isenção foi prorrogado para 30 de novembro e os órgãos iniciaram a restituição daquilo que foi pago sobre o IPVA de 2022. Entretanto, as pessoas não sabem quando e como ficará a verdadeira situação sobre a concessão desse imposto. E mais ainda, pagaram o imposto nos primeiros meses do ano e a restituição está ocorrendo novamente sem nenhum acréscimo. A situação é mais caótica ainda quando se trata do envolvimento do IMESC, principalmente porque o governo estadual passou a exigir que novas perícias médicas
para obtenção da isenção de impostos sejam realizadas por credenciados e homologados pelo Instituto, sendo-lhe destinado crédito suplementar de 13 milhões de reais. Porém, de fevereiro a outubro de 2022, apenas 11 clínicas ou profissionais haviam sido homologados ou credenciados pelo Instituto, tornando humanamente impossível que as pessoas com deficiência que desejam a obtenção da isenção do IPVA sejam atendidas. As legislações paulistas são confusas e padecem de falta de clareza. O governo cobra novas perícias médicas para quem tem interesse em obter a isenção e, por outro lado, informa que podem utilizar laudos médicos que foram utilizados para quem teve a isenção nos anos 2020 ou 2021. A isenção do IPVA de 2022 está apenas suspensa, entre aspas, sem a definição final de quem terá o direito. A isenção do IPVA de 2023, que será gerada na primeira quinzena de janeiro do próximo ano, está indefinida e incerta. As pessoas pressionadas por essas incertezas e indecisões do governo estadual temem, em sua maioria, não ter recursos necessários para arcar com impostos que antes tinham isenções. Diante desse cenário, o noticiante solicitou que fosse avaliada a possibilidade do Ministério Público de São Paulo levar ao Poder Judiciário demandas em caráter de urgência no sentido de a. Suspender imediatamente e urgentemente toda a legislação que dê autonomia ao IMESC para agendamento ou realização de novas perícias médicas relacionadas à isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, fazendo com que, até que o governo estadual ofereça a estrutura para isso, mantenha os profissionais credenciados pelo DETRAN como responsáveis por periciar aqueles que efetuarem compras ou troca de veículos, e que, assim, precisem de nova perícia para obtenção da isenção. B. Diante da insegurança criada pelo governo estadual, as pessoas que detinham o direito à isenção nos últimos 5 anos permaneçam com as isenções deferidas para os anos de 2022 e 2023. C. Que o IMESC, já que não realizou nenhum agendamento e nem perícia médica no decorrer deste exercício, restitua aos cofres públicos o montante que foi destinado ao órgão através do decreto 67042, anexo 6, ou seja, um montante de 13 milhões de reais, para que seja utilizado realmente em políticas públicas, principalmente de inclusão PCD. Diante das apurações e constatações feitas da falta de capacidade de administrar, impute aos administradores públicos responsáveis pelos prejuízos causados ao patrimônio público e também os danos causados às pessoas com deficiência, com prejuízos financeiros e morais, a responsabilização prevista em legislações brasileiras. Solicitadas informações ao governo do Estado de São Paulo, sobreveio a resposta do representado por meio da Secretaria de Governo. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça houve por bem promover o arquivamento da representação por ausência de justa causa para a instauração de inquérito civil. É o relatório. Passo a leitura do voto. Afigura-se acertada em caso a decisão de arquivamento, ora submetida à revisão deste colegiado. De proêmio, anoto que a apuração de possível conduta ímproba imputada ao senhor governador do Estado de São Paulo se insere nas atribuições processuais do senhor Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 116, inciso 4 da Lei Complementar 734, Lei Orgânica do Ministério Público. Por ato de improbidade administrativa, entende-se ação ou omissão antijurídica, imoral ou ilegal, passível de subsunção a uma ou mais das figuras típicas previstas na Lei 8.429 de 1992, cuja norma contempla 3 espécies de atos dessa natureza.
A, os que importam enriquecimento ilícito, B, os que causam prejuízo ao erário e C, os que atentam contra os princípios da administração pública. Embora não se encontre na doutrina um conceito uniforme do que seja ato de improbidade administrativa, parece ser unânime o entendimento de que a sua marca é a corrupção, a desonestidade, a imoralidade administrativa, o que não se verifica na hipótese. A responsabilidade por improbidade administrativa não é objetiva. Assim, para a correta fundamentação da imputação de ato de improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, a perfeita identificação do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a lei de improbidade administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Na espécie dos autos, colhe-se das informações prestadas pela autoridade representada que as avaliações periciais não serão realizadas exclusivamente pelo IMESC, já que o governo do Estado está credenciando clínicas médicas, sendo certo que, em razão das dificuldades apontadas para o credenciamento de clínicas médicas, foram apresentadas soluções, seja pela prorrogação dos prazos para a solicitação de isenção do IPVA-PCD, ou ainda reconhecendo-se a isenção para os que a obtiveram em 2020, possibilitada também, se for o caso, nova prorrogação. Ademais, foi desenvolvido pela Prodesp um sistema informatizado especialmente direcionado para perícias médicas nos casos de PCD, isenção de IPVA, possibilitando aos interessados o agendamento das perícias no dias e horários disponibilizados pelas clínicas, bem como o lançamento das avaliações pelos profissionais de saúde diretamente no sistema. Também houve o desenvolvimento, no âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento, de um sistema de consulta do pedido de isenção, possibilitando ao interessado, pessoa com deficiência, tutor, curador, representante legal, apoiador ou responsável financeiro, consultar pela placa do veículo o andamento da situação do IPVA. Insta notar que o decreto 67108, anexo 3, determina em seu artigo 2º que, aspas, para fins de concessão da isenção do IPVA relativo aos exercícios de 2022 e 2023 de um único veículo pertencente à pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro do autismo, o documento previsto no inciso 2 do caput do artigo 1º desse decreto poderá ser substituído pelo laudo que instruiu a concessão da isenção para os exercícios de 2020 ou 2021. Assim, foi aplicada a isenção do IPVA-PCD 2022 e 2023 para os casos que já possuíam o mesmo direito nos anos anteriores, 2020 e 2021. E quanto aos cidadãos que haviam efetuado o pagamento, foram devidamente restituídos. Quanto ao mais, bem pontuou a decisão sob exame que, aspas, em relação ao decreto 67042 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal no Instituto de Medicina Social e de Criminologia, IMESC, visando ao atendimento de despesas correntes, é ato referente às diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, visando ao funcionamento do órgão, não se limitando apenas a questões de perícias ligadas à apreciação de isenção de IPVA. Assim sendo, em relação aos atos imputáveis ao IMESC, não há como se atribuir responsabilidade ao governo do Estado, em razão da execução de lei, e igual corolário se estende à questão da isenção tributária pelos mesmos motivos, valendo observar que, nesse caso, a questão já foi judicializada. Assinalo ainda que eventuais medidas em defesa das pessoas com deficiência em face do Estado de São Paulo não se inserem na estreita competência do Procurador-Geral da Justiça. Tampouco há viabilidade para, em razão
aspas, da falta de capacidade de administrar, fecha aspas, se imputar aos administradores públicos responsáveis pelos prejuízos causados ao patrimônio público e também os danos causados às pessoas com deficiência, com prejuízos financeiros e morais, a responsabilização prevista em legislações brasileiras. Pois a responsabilidade por improbidade administrativa é baseada no dolo e não se equipara o agente público desonesto ao inábil, como emerge da jurisprudência. Ante o exposto, voto pela homologação do arquivamento da representação. Muito obrigado, doutor Jurandir, a quem cumprimento pelo sempre bem elaborado e excelente voto. Eu pergunto se alguém é contrário. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Inicialmente, eu queria parabenizar o conselheiro pelo brilhante voto. Mas como foi citado para ele no voto, e também na promoção de arquivamento, consta o seguinte: consta na promoção de arquivamento e no voto do conselheiro Jurandir Norberto Maciel, aliás, repito, um excelente voto. Abre aspas. Assinalo ainda que eventuais medidas em defesa das pessoas com deficiência em face do Estado de São Paulo, abre aspas, não se insere na estreita competência do Procurador-Geral. Então, o próprio Procurador-Geral reconhece que ele não tem competência para tratar de assuntos atinentes às pessoas com deficiência, que é exatamente o caso desses autos. Então, eu sugiro que nós remetemos cópia à Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos e dos Deficientes para análise de eventual lesão em direito dos deficientes. Então, eu concordo com o arquivamento, mas, como o próprio Procurador-Geral de Justiça atribuiu a sua incompetência para a análise de eventual lesão aos deficientes, que esse expediente seja remetido à promotoria especializada que tenha competência para analisar esse caso. Pois não, doutor Giuliotti. Eu indago se todos concordam com esse acréscimo, com essa. Doutor Jurandir, por gentileza, se está de acordo? Não, se todos concordarem, eu não tenho por que discordar. Se me permite, senhor presidente, né, primeiro parabenizando a completude do voto, sua excelência, o eminente relator, doutor Jurandir, a proposta do doutor Giuliotti não testou aí uma margem de razoabilidade. Realmente, né, pode haver aí algum consectário advindo desse arquivamento que seja aí de interesse daquela promotoria, né, da Promotoria de Direitos Humanos da capital, que tem ali dentro de seus núcleos o núcleo de pessoas com deficiência, né? Então, eu não vejo aí, né, nenhum empecilho, pelo contrário, eu acho salutar, né, com medida de cautela, ante o próprio teor da decisão de Sua Excelência Procurador-Geral, né, que então haja esse encaminhamento. Creio que deva haver na promotoria já algo nesse sentido, mas ainda que haja, o código da bunda não nossa, né? Então, acho uma medida de prudência e então eu acompanho, parabenizando aí o eminente relator novamente, assim como a sugestão do doutor Giuliotti, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Montaldi. Doutor João, Também, senhor. Pois não. deixa eu fazer um adendo. Quando eu estava à frente da promotoria de sonegação fiscal, havia, por parte da inteligência da Secretaria da Fazenda, várias investigações a respeito da concessão de isenção para pessoas com deficiências. Isso porque havia informações de que havia máfias juntando médicos que laudavam pessoas que seriam portadores de deficiências e, portanto, teriam direito à isenção, quando essas pessoas não o teriam na forma da lei. E por isso que a Secretaria da Fazenda, à época, fez essa revisão para que as pessoas passassem por médicos novamente, médicos ligados ao IMESP, ou então serviços credenciados pelo DETRAN, para fazer essa verificação e não somente com base em laudos. Então, acho que disso decorreu essa revisão. Aqueles que têm o direito, tenho certeza que devem ter sido mantidos, porém outros que
tinham sido beneficiados por falsos laudos devem ter tido isso revogado. Mas eu concordo com o que o doutor Giuliotti falou também, devendo, por cautela, enviar à promotoria de pessoas portadoras de deficiência na área de direitos humanos. E parabenizo o doutor Jurandir pelo seu brilhante voto. Perfeito. Acredito que haja um consenso entre nós a respeito, e eu também cumprimento a importante e oportuna intervenção do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também, senhor presidente, quero parabenizar o doutor Jurandir Marsura pelo excelente voto e que eu acompanho, obviamente, com os adendos colocados pelo doutor Pedro Giuliotti. Muito obrigado. Perfeito. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Então, acho que podemos votar em bloco, não? E por unanimidade, então, foi aprovado o magnífico voto do nobre relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutora Tatiana, qual o próximo julgamento? Só fazendo com os adendos, né, do doutor Giuliotti, o senhor quer dizer? Com os adendos do doutor Giuliotti. Sim, sim. Tá certo. O próximo caso não é mais de competência originária, mas é um pedido de vista do doutor Bonilha em relação ao voto proferido pelo senhor. O caso é o 430715-0410, 2022, dígito 7. Número CEI original é o 290001, 018 3981, 2022, 73. Promotoria de Justiça de Bauru. É da relatoria do senhor, doutor João, e o voto do doutor Bonilha. Senhor presidente, senhor presidente, se me permite, senhora secretária, em se tratando, então, de questão envolvendo promotoria de órgãos não de competência originária, não a Procuradoria-Geral de Justiça, como de praxe, então, tendo em vista que eventual solução pode falar aqui, e isso afeta a atribuição da Corregedoria Geral, então eu vou pedir licença a todos os colegas, agradecer aqui a gentileza da convivência, o prazer de tê-los aqui, e para me retirar, desejar a todos aí uma excelente continuação de sessão e uma semana bastante frutífera. Muito obrigado, colegas. Tenham aí, obrigado a Deus, Vossa Excelência, um abraço a todos e a toda, né? E um excelente prosseguimento de sessão. Muito obrigado, doutor Motauri, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. E eu entendo que eu devo passar a presidência agora, então, ao doutor Jurandir Norberto Marsura, por ser o relator, e o doutor Bonilha apresentar o voto, né, doutor? Então, passo a presidente, doutor Marsura. Muito obrigado, doutor João. Então, eu, na sequência, então, passo a palavra ao relator, a Vossa Excelência, então, o doutor João Machado, para proferir o seu voto. Já foi anunciado o número do processo? Já foi, né? Já foi, e o doutor João já leu o voto dele na última sessão. Sim. Dezembro, aí o doutor... Então, é o doutor Bonilha agora que vai apresentar o voto, né? Pois não. Com a palavra, o doutor Bonilha, então, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, doutor Jurandir Norberto Marsura, por me franquear a palavra e permitir-me a leitura desse voto que diverge com todas as vênias do muito digno relator. O voto que apresento está vazado nos seguintes termos. Estes autos chegaram ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público, tendo-se em vista o indeferimento de representação ordenado na origem, tanto pelo promotor de justiça oficiante na área da defesa do consumidor, quanto pelo promotor de justiça atuante no âmbito da infância e juventude, sob o fundamento de que houve manifestação dos profissionais, entre aspas, denunciados, refutando as, entre aspas, acusações formuladas pela Unimed Bauru, autora da representação inaugural.
bem como de que houve manifestação da Agência Nacional de Saúde, ANS, que respondeu ao questionamento apresentado pelas promotorias de justiça, indicando que a metodologia hostilizada, método de integração global, conhecido como MIG, abrange diversos procedimentos com sessões de fonoaudiologia, psicologia, consultas e avaliações de fisioterapeutas, sempre a critério exclusivo do médico assistente do paciente. Para além disso, frisou, dito indeferimento, a ausência de qualquer indício de que a metodologia configurasse fraude ou engodo, aptas a prejudicar os pacientes ou seus pais, e que a matéria está reservada à exclusiva apreciação judicial mediante, se o caso, prova a ser feita nos eventuais processos nos quais a parte requer e a Unimed se recusa ao patrocínio do tratamento pelo método de integração global, MIG. Sem embargo, assentou a existência de outras operadoras de plano de saúde em níveis estadual e ou nacional, que aceitam o tratamento, como também que a jurisprudência se inclina tanto no sentido de que cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o melhor método de tratamento, quanto no sentido de que se deve determinar prova técnica. Todavia, em nenhum momento se afirma nas decisões judiciais que o tratamento multidisciplinar pelo MIG se constitua em fraude. Salientou a ausência de legitimidade do Ministério Público, posto que a espécie há de ser decidida consoante a jurisprudência já afirmada na órbita do direito individual pelas partes contendoras. Impende-se recordar e averbar-se que houve representação apresentada pela Unimed Bauru, clamando pela atuação do parquê em decorrência de irregularidades na peça inaugural incertas, que não pareceram aos ilustres subscritores do indeferimento aptas ao manejo de ação civil pública, tampouco ensejadoras de continuidade das investigações. Disso resultou a indignação da parte representante que se insurgiu, interpondo recurso. No colegiado, o ilustre relator, digno Dr. João Machado de Araújo Neto, votou pela homologação do indeferimento, o que me fez formular pedido de vista dos autos, devidamente deferido pela presidência, para uma melhor e mais acurada análise e, por conseguinte, oferta de voto, o que faço neste momento. É a síntese do necessário. Estes autos merecem ser apreciados sob a regência dos valores e normas constitucionalmente assegurados, que estendem aos consumidores, às crianças e aos adolescentes indisfarçável proteção no que concerne à saúde e conferem, sim, ao Ministério Público poderes para a atuação, intervenção e participação em demandas judiciais ou extrajudiciais na intransigente defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Assevere-se desde logo que a representação endereçada ao Ministério Público de Bauru descreve e lista dezenas de indicações médicas, todas da lavra do mesmo profissional, a saber, Dr. José Henrique Softner Whittaker, CRM 149333, o que provocou certa estranheza na medida em que referido médico não faz o acompanhamento dos pacientes para os quais fornece as prescrições. Tampouco é especializado em síndrome ou transtorno do espectro autista, TEA. Demais disso, nessas prescrições,
o referido médico sempre salienta a imperiosa necessidade de urgência no tratamento eleito, direcionando o atendimento para uma clínica específica, que, ao que se pode notar sem dificuldade alguma, teria condições de, aspas, exclusividade, digamos assim, na prestação da terapia por ele indicada, ou seja, MIG-Training. Calha consignar-se por relevante e oportuno que dezenas de pacientes portadores de síndrome do espectro autista, TEA, sendo alguns ainda crianças com tenra idade, outros adolescentes, receberam essa prescrição MIG-Training do mencionado profissional que se refere a propósito e à guisa de contextualização a tratamento desprovido de completa e absoluta eficácia científica, conforme diversos pareceres e notas técnicas do NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, implantado pelo Conselho Nacional de Justiça, colacionadas aos autos, em franco desacordo com o consenso médico internacional, conquanto todos os pacientes estejam recebendo atendimento ABA, Applied Behavior Analysis, ilimitado por meio do Plano de Saúde, tratamento ABA, que conta com consenso mundial no cuidado dessa síndrome, posto que se mostra como ciência cujas intervenções derivam dos princípios do comportamento e possui como objetivo aprimorar condutas socialmente relevantes. É bem verdade, e não se ouvida, que o valor e a importância de uma indicação médica são, na prática, absolutos e soberanos. Não há se negar essa situação reconhecida que é pelas Cortes de Justiça. Pondere-se, no entanto, que dezenas de prescrições médicas indicando o tratamento MIG-Training foram utilizadas efetivamente para judicialização. Noutras palavras, os pedidos médicos foram utilizados para a formação da convicção de magistrados, de maneira a direcionar tais pacientes ao atendimento dos prestadores exclusivos do MIG-Training, o que por si só já demonstra nitidamente a possibilidade de ocorrência de irregularidade, que rende ensejo à intervenção do Ministério Público, que deve se debruçar sobre o tema, buscando o seu esclarecimento e equacionamento, em especial por se cuidar de assunto que permeia a órbita da saúde, bem constitucionalmente garantido, cuja proteção se encontra dentro da esfera de atuação do parquê. Deve ser frisado que isso ocorreu em momento no qual 3 profissionais integrantes da clínica Osler foram descredenciados da rede de prestadores da Unimed Bauru, donde se conclui que, aparentemente, os pedidos médicos questionados serviram para garantir que tais profissionais, mesmo após o descredenciamento, indicassem a realização ou continuassem realizando tratamentos junto aos pacientes, só que na esfera particular, posto que os profissionais teriam, aspas, exclusividade para vender os tratamentos MIG-Training. Somente os pacientes que anteriormente eram atendidos pelos profissionais descredenciados receberam a indicação do tal tratamento MIG-Training. Vale dizer, há centenas de outros pacientes vinculados à Unimed Bauru e que são portadores de síndrome do espectro autista, TEA, continuam recebendo indicação do tratamento que é consenso mundial, o ABA, Applied Behavior Analysis, tudo indicando que se está diante de situação pontual e incomum, visando a beneficiar tão somente os representantes do MIG-Training, com conotação indisfarçavelmente econômica, em detrimento da defesa da saúde e da eleição do melhor e mais seguro tratamento. O médico assistente que prescreveu as terapias, supostamente, teria atendido os pacientes a convite e dentro
da clínica descredenciada, a qual, do que consta dos autos e se sabe, de fato, é a única que está autorizada a vender o mencionado Migtrene, apesar de reiterados contatos sem sucesso da advogada e procuradora da Unimed Bauru, endereçados ao representante da Migtrene, para que o mesmo seja, à hora recorrente, vendido. Os autos fornecem elementos de prova que dão conta de que a representante da Migtrene atua como se contasse com estribo e amparo na legislação vigente e direito de não vender seu serviço, que é tratamento de saúde, a quem, como a hora recorrente, se encontre apto ao pagamento. O médico assistente foi, entre aspas, denunciado à Unimed Bauru junto ao Conselho Regional de Medicina, CRM, tendo havido determinação para a instauração de sindicância que se acha em tramitação. Obtempere-se que a representação inicial narrou outrossim que, apesar de se tratar de serviço de relevância pública e relacionado a direito coletivo, e em se tratando de saúde difuso, o desenvolvedor do Migtrene aparentemente garante, aspas, reserva de mercado a quem adquire referido método, cuja concentração de mercado e negativa de acesso a tal tratamento, diretamente pela hora recorrente, também exige investigação, uma vez que, na prática, os representantes do Migtrene estariam se negando a vender diretamente à Unimed Bauru tratamento de saúde para o qual essa concorda em adquirir e efetuar o pagamento, nos mesmos termos e preços praticados pelo Migtrene em face de outros fornecedores. A representação agora analisada foi arquivada sob o pretexto de que questões relacionadas à cobertura assistencial devem ser discutidas pelos pacientes em ações individuais. Contudo, não se discute na representação cobertura assistencial, decorrente de contratos de plano de saúde, mas, isso sim, debate-se sobre as condutas do médico e demais profissionais envolvidos, que, em princípio, se reuniram e se associaram para a obtenção de benefício econômico, decorrente de suas atuações, fazendo tábula rasa de direitos constitucionais e desconsiderando a integridade dos pacientes envolvidos, muitas crianças e adolescentes, como também da própria autora da representação, que se confunde com a hora recorrente. A erudição ostentada no indeferimento parece pretender ocultar a indisposição em enfrentar o ponto nevrálgico da representação inaugural, máxime porque se viu promovido sem sequer proceder à oitiva do médico indicado. Deveras, a interdição precoce das investigações obstou a sua ouvida, que se fazia e se faz indispensável, valendo ser anotado que os profissionais descredenciados ingressaram espontaneamente nos autos e não esclareceram nenhum dos pontos acima levantados, e que se situam no bojo da representação, limitando-se a sustentar que o Migtrene se revelaria tratamento eficaz, contrariamente ao que o NatJus, bem como o meio médico e científico, unanimemente esclarecem. Pondere-se que o representante do Migtrene não foi instado a se manifestar acerca da suposta concentração de mercado e ausência de acesso da hora recorrente ao tratamento, não obstante a disposição desta em adimplir o equivalente pelo método MIG. O indeferimento impediu que elementos mínimos sobre o objeto da representação se vissem coletados. Investigações óbvias e indispensáveis não foram realizadas na origem por se sustentar a ausência de legitimidade por parte do Ministério Público, o que me parece rematado equívoco. Esclareça-se que nos autos se encontra abaixo-assinado e pedido de providência sobre o assunto em foco, firmado por todos, absolutamente
todos os médicos que atendem pacientes portadores de transtorno de espectro autista na área de atuação da Unimed Bauru, o que, mais uma vez, evidencia a necessidade de intervenção do Ministério Público na defesa dos interesses dos consumidores, das crianças e dos adolescentes. Merece ser informado, em complementação, que o custo do tratamento para cada paciente, criança ou adolescente, chega a R$30 mil mensais, valendo ser asseverado que a clínica acaba cobrando, aspas, o quanto quer. Aquele valor que, aspas, acha razoável e adequado, sendo que o reembolso é sempre integral. Mais de 40 médicos protestam contra essa situação. A representação formulada pela Unimed Bauru é em face da clínica, que, conquanto descredenciada, permanece aplicando o método MIG, que pode ser entendido como o ABA, com alterações específicas, valendo ainda ser averbado que há um kit judicialização, que serve para dar embasamento aos pais para o manejo das ações individuais, sendo que, em referido kit, há um relatório médico, que não é da Unimed, um relatório da própria clínica, indicando a pertinência do método MIG e o recomendando, afirmando ser superior ao ABA. Em princípio, é que surge aparente interesse financeiro a evidenciar a existência de conflito que reclama, sim, a participação do Ministério Público. Não me parece, com todas as vênias, seja a questão distante da atuação da promotoria de justiça, que se deve equacionar no campo da ação individual. Ao revés. A saúde e a infância e a juventude, os interesses dos consumidores, por mandamento com patamar e envergadura constitucionais, estão a exigir a adoção de posição por parte do parquê, que está dotado a propósito de instrumentos legais, como o inquérito civil e a ação civil pública, que lhe asseguram a possibilidade de produção de provas tendentes ao esclarecimento dos fatos e aplicação de responsabilidades judicial ou extrajudicialmente. Não sem razão, o legislador dota o Ministério Público dessas ferramentas, conferindo-lhe inegável efetividade. Ao parquê, se outorga a defesa dos valores sociais e individuais indisponíveis. Dentre eles, destacam-se, e a lembrança calha com o objeto destes autos. Destacam-se a saúde, a infância e a juventude e os direitos dos consumidores. A superioridade desses valores revela e expõe a legitimidade do Ministério Público para a causa, disso não restando a menor dúvida. Não se pode perder de vista que ações individuais, acaso sem êxito, poderão sujeitar os seus respectivos autores aos encargos e custos sucumbenciais, bem como aos demais ônus econômicos, não se podendo afirmar se os eventuais demandantes se acham bem esclarecidos a esse respeito. Por outro giro, o órgão do Ministério Público não deve entender que se trata de questão radicada no campo meramente individual, máxime porque os temas caros e inegociáveis atingem crianças e adolescentes portadores de TEA, transtorno do espectro autista, consumidores de tratamento destinado à melhoria de suas condições pessoais, comportamentais. A continuidade na coleta de provas, consideradas imprescindíveis, é medida de rigor, razão pela qual, pelo meu voto, rejeita-se o assodado indeferimento e se ordena o retorno dos autos à origem, com designação de outro membro do Ministério Público, a fim de que seja preservada a independência funcional dos subscritores do aludido indeferimento. Impõe-se que haja a coleta de esclarecimentos fundamentados, documentados e motivados acerca dos temas acima elencados, bem como de outros que possam vir a se mostrar necessários, com o inequívoco escopo de esclarecer a respeito de eventual lesão aos consumidores, às crianças e aos adolescentes, tais como os indicados pela hora recorrente em sua petição inicial, sob letras D, de 1 a 16,
letra E de 1 a 4 e letra F 1 e 2. Pedindo vênia, portanto, ao digno relator, Dr. João Machado, como também aos ilustres membros do Ministério Público oficiantes na origem, manifesto-me pela rejeição do indeferimento e pela continuidade das investigações, convertendo-se em diligência para a adoção das medidas antes relacionadas e outras que se entender necessárias. É como voto. Agradeço e devolvo a palavra ao presidente da sessão. Senhor presidente, pela ordem, quando for cabível, eu gostaria de me expressar a respeito do voto divergente. Uma vez que eu votei, e eu gostaria de aderir ao voto e reconhecer o acerto do voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha. Doutor Jurandir, está sem som. Desculpe. Senhor presidente, apenas a título de encaminhamento, eu não posso deixar de registrar aqui o aumento do meu apreço pelo estimado doutor João Machado, pela posição que adota nesse momento. Agradeço-lhe enormemente pela grandeza do seu posicionamento e por, eventualmente, neste caso, aderir ao modesto voto que acabei de apresentar. Muitíssimo obrigado. Saiba que isso só faz crescer a admiração que nutro por Vossa Excelência. Obrigado, doutor Bonilha. Senhor presidente, então posso só rapidamente expor alguma coisa, muito rapidamente, no sentido de que realmente os argumentos do doutor Bonilha me convenceram do acerto, né, muito bem apresentados, e mostrando aos meus olhos aspectos que realmente tinham me passado desapercebidos e equivocados. Então, eu agradeço as palavras do Dr. Bonilha, e por quem também tem um apreço muito grande e respeito pelas suas manifestações sempre coerentes, sempre corretas. Bom, eu indago aos senhores conselheiros se alguém deseja algum esclarecimento do doutor Bonilha. Pois não, doutor Saad, com a palavra. Acho que o doutor da Ponte levantou a mão. Doutor da Ponte, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o doutor Bonilha pelo excelente voto lançado. Quero aqui também considerar minha admiração e meu respeito pelo doutor João Machado de Araújo Neto, que demonstrou não só altivez, humildade, mas, sobretudo, compromisso com o interesse público. A minha intervenção é muito simples e ela se dá por uma razão também muito objetiva, não é? Esse é mais um caso que nós estamos julgando, que cuida de pessoas com deficiência, especificamente pessoas com um transtorno de espectro autista, e o que se verifica aqui é algo absolutamente preocupante, não é? Com todo respeito à posição dos colegas que promoveram o arquivamento, nós tivemos aqui uma promoção conjunta da Promotoria do Consumidor e da Promotoria da Infância e da Juventude. E a Promotoria de Saúde Pública, o que consta, pelo menos, ela não foi ouvida, não é? Nós temos algumas situações bastante preocupantes. Recentemente, eu tive a oportunidade de oficiar num inquérito civil, também envolvendo crianças com espectro autista, em que o promotor de justiça fez um pedido de arquivamento de mais de 30 laudas para dizer que o Ministério Público não atuava. E o recurso foi de uma mãe, que em 3 linhas afirmou que identificou o filho com espectro autista e que não era razoável que uma criança com 15 anos de idade, uma criança não, pré-adolescente, que ia completar 15 anos de idade, estaria concluindo o ensino fundamental sendo analfabeto, não é? Então, eu fico um pouco preocupado com essa situação. Acho que é importante que o nosso centro de apoio ele indique com muita clareza qual é o enfrentamento que deve ser dado a essa questão. E vou mais adiante.
Me parece que nós não estamos tratando única e tão somente de uma questão que envolva direito, mas que diga respeito diretamente à ciência médica. Então, eu só quero aqui cumprimentar uma vez mais Dr. Bonilha, Dr. João Machado, que mostrou que pelo dedo se conhece um gigante, não é? E acompanhá-los nesse voto com esse registro. Muito obrigado, doutor Laponte. O doutor Sá deseja fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Eu quero, primeiramente, parabenizar o doutor José Carlos Mascari Bonilha pelo excelente voto, que bem demonstrou essa situação lamentável que ocorre. Parabenizar também o doutor João Machado de Araújo Neto. Vossa Excelência é um professor para todos nós aqui, um exemplo de homem que busca sempre a justiça, a humildade de Vossa Excelência sempre nos ensina muito, doutor João. Vossa Excelência é um exemplo para todos nós. E, por fim, nós não podemos esquecer nunca, jamais, que o Ministério Público é uma instituição fundamental para a proteção de direitos da infância e da juventude, direitos do consumidor. Ele, como órgão responsável pela defesa da sociedade, sua missão principal é garantir que crianças, adolescentes, consumidores tenham acesso, notadamente as crianças e pessoas com deficiência, tenham acesso aos seus direitos fundamentais e que sejam protegidos, sim, de todas as formas de violência, de abuso. Então, o voto do eminente colega Bonilha, agora também referendado pelo eminente Dr. João Machado, vai nesse sentido e realmente devo parabenizar os dois pelo excelente voto, pela excelente manifestação. Muito obrigado. Doutor Jurandir. Pois não, doutora. Também gostaria de parabenizar tanto o doutor João pela humildade e por rever a sua posição, quanto o doutor Bonilha pela análise acalentada do caso. Não é de hoje que o Ministério Público tem essa preocupação. Eu acho que na primeira gestão do Dr. Ismânio, salvo o melhor juízo, foi construído o NAI, que era o Grupo de Atuação Integrada na questão de saúde, exatamente por isso, porque o Estado de São Paulo, em algumas localidades, mapeava Rivotril, em outras já era fralda para crianças, em outros medicamentos de tal e qual espécie. Então, eu acho que, nesse sentido, é necessário mesmo essa investigação. O doutor Ponte colocou com toda a propriedade que é uma questão de saúde pública, porque nós, no voto anterior do doutor Jurandir, eu coloquei aqui da existência de máfia de médicos dando laudos, e talvez nesse caso que o senhor acabou de analisar, doutor Bonilha e o doutor João, não seja diferente. Então, eu acho que é importante, sim, aprofundar, e não se trata de caso individual, mas sim eventualmente, de máfias que utilizam do judiciário para se beneficiar. Parabenizo pelo voto do senhor e parabenizo a humildade e o sempre apropriado senso de responsabilidade do doutor João Machado, que nos engrandece a todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Então, bom, eu também quero cumprimentar o doutor João, quero cumprimentar o doutor Bonilha, e a minha observação vai no mesmo sentido feito pela doutora Tatiana, de que realmente precisamos ficar atentos ao interesse comercial, exclusivamente comercial, de uma minoria de médicos aí que querem obter vantagens, né? Seja do SUS, seja dos convênios médicos. O que acaba, no caso de convênios médicos, redundando em prejuízo para os consumidores. Por quê? Porque vai resultar um aumento de despesas que vai ser repassado para os consumidores, para os usuários do sistema da Unimed. Sabe? Então, isso daí em detrimento dos consumidores. Sem uma comprovação efetiva de que realmente esse tratamento é eficaz ou é melhor, vamos dizer, do que o que é normalmente fornecido pela Unimed.
né? Então, um gasto muito grande, exorbitante, por uma tecnologia, por uma inovação, né? Que não se sabe ao certo se é realmente eficaz e se merece esse custo financeiro todo, que vai ser realmente assumido pelos usuários da Unimed, no caso. Então, eu também estou de pleno acordo e acredito que podemos considerar aprovado, então, o voto do doutor Bonilha, né, por unanimidade. Bom, eu devolvo, então, a palavra ao doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Marsura, pelas palavras e também aos eminentes conselheiros que teceram considerações a meu respeito e considero um dever dentro das nossas atribuições, realmente, quando entender errado, reconhecer o erro e tentar corrigir. Doutora Tatiana, o que temos agora? Agora não há mais destaques, a menos que algum conselheiro deseje fazê-lo agora, mas eu não tenho mais nenhuma anotação. Então, podemos encerrar essa sessão e considerando que os votos dos relatores todos foram aprovados pelos conselheiros, tanto no pleno como pelas turmas, e cumprido registrar que todos os votos estão registrados. Doutor João, o Edson está levantando a mão. Opa, pois não, Edson, por gentileza. Doutor, tem uma sustentação oral ainda. Tem uma sustentação oral. Opa, do doutor Bonilha. O advogado encontra-se na sala, é o doutor Eduardo Fraga. Bom, então... Ô Edson, eu acho que não tinha essa anotação que veio para a gente hoje. Doutora, está na outra folha, que era uma sustentação oral do pleno. Eu não tenho essa anotação aqui, deixa eu olhar. Está no Teams agora, vocês colocaram? Não, doutora, já estava naquela folha anterior. Tem também uma outra, para acompanhar, que é um pleno sigiloso, também do doutor Bonilha. As advogadas pelo menos estavam até então lá na outra sala. Então, Edson, essa folha não foi encaminhada para mim, que eu só tenho a folha dos destaques. Doutora, eu já levo a folha, um segundo só. Doutora Tatiana, qual seria o encaminhamento? Doutor João, o Edson vai trazer aqui o... Ah, perfeito. Só um minutinho, ele está vindo. Pois não. Bonilha, o caso é o 14.0426.000041/2021, dígito 2. Eu não sei se o senhor tem condições de localizá-lo, quer que eu mande? Sim, eu tenho aqui, eu tenho dois, na verdade, separados. Um se refere a Norton em face de CETESB. Eu não sei se é esse ou se agora é o da médica, doutora... Esse é a promotoria... Não, esse não é a Norton em face da CETESB, é a Promotoria de Justiça de Santos, representada Tatiana Arceniegas. Perfeito. E o doutor Eduardo Fraga de Oliveira é o advogado. Perfeito, eu tenho o voto separado aqui, doutora Tatiana, obrigado. Haverá sustentação oral ou só assistência?
caso, haverá sustentação oral no próximo assistência. Então, doutor Tá. João, esse caso não é sigiloso, portanto, podemos permanecer nesse link. É o 14.0426.0000.411/2021, número SEI 29.0001.0070.943/2021, dígito 94, Promotoria de Justiça de Santos. Participante é o doutor Eduardo Fraga de Oliveira, parte representada Tatiana Arciniegas, e o doutor José Carlos Mascari Bonilha é o relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra novamente ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passarei a proceder à leitura apenas do relatório do meu voto para aguardar a sustentação oral do ilustre advogado e, ao final, ler o mérito. Trata-se de recurso interposto por Tatiana Pena Arciniegas, médica, desafiando a portaria instauradora dos presentes autos de inquérito civil, baixada para apurar eventual incompatibilidade de horários de cargos assumidos pela servidora municipal hora recorrente. Entende a hora recorrente que a denúncia que reputa como xenofóbica tem a única função de prejudicar boa conduta da recorrente. Afirma que denúncia de igual teor foi endereçada ao município de Santos, que a arquivou. Salienta que não é servidora do município de Santos, e sim estudante bolsista pelo programa Mais Médicos, possuindo carga horária de 40 horas semanais, das quais 32 conforme e a necessidade da unidade de saúde, e 8 horas em atividade de pós-graduação. Aduz que, não sendo servidora do município e sim bolsista do programa federal, a atribuição para a investigação seria do Ministério Público Federal. Entende desatendidos todos os incisos da resolução 1342 de 21 do Colégio de Procuradores de Justiça, já que o fato não enseja prejuízo ao erário. Foi investigado pela ouvidoria do município, sendo a denúncia desprovida de elementos mínimos de prova. Informa que há, sim, compatibilidade de horários entre o cargo que titulariza em Praia Grande e a função desempenhada em Santos. Inexistiria, no seu pensar, base fática para se entender pela ocorrência de improbidade administrativa. Pede, portanto, o provimento do recurso e o arquivamento do presente inquérito civil. É a síntese do necessário. Muito obrigado, doutor Bonilha. Então, passo a palavra ao ilustre defensor, doutor Eduardo Fraga, para sua sustentação oral. Por favor, doutor Eduardo. Boa noite a todos, nobres julgadores. Me farei breve, até pelo avançar do horário, e pelo já muito bem exemplificado relatório realizado sobre os fatos. O que nos salta aos olhos, ao primeiro momento da denúncia, como muito bem pontuado, é a xenofobia ocorrida ao momento do seu registro. Independente da localidade de origem de minha cliente, ela é uma médica. Logo, não colocaríamos numa denúncia o médico brasileiro, o médico paulista, como de fato. A médica colombiana Tatiana Arciniegas se mostra que, antes mesmo de fato denunciante, se tinha um mero caráter xenofóbico. E apesar da denúncia ser anônima, como muito bem colocado em meu recurso, ela tem nome e sobrenome. Se trata de uma outra médica existente da equipe, essa sim, médica municipal, que não aceitava que, dentre a jornada de trabalho da senhora Tatiana Arciniegas, 8 horas fossem dedicadas ao estudo e ela, concursada por edital municipal, não pudesse fazer 8 horas de estudo. Ora, se ela não queria fazer o que o edital que estava previsto para ela, ela que prestasse um novo concurso, ela que passasse pelas mesmas questões que a senhora Tatiana Arciniegas passou para ter esses benefícios. Destaco ainda que, passados mais de um ano de investigação e havendo inúmeros recursos, inúmeros ofícios,
não se demonstrou cabalmente qualquer prejuízo, já tendo inclusive ferido o prazo de 1 ano para apresentação de uma possível denúncia. Destaco ainda, mais uma vez, de que ela não é servidora municipal, e sim bolsista federal. Ela não possui qualquer registro perante o município, ela não possui qualquer vínculo perante o município, estando cedida em estudo para o município de Santos, recebendo seus proventos do erário federal, logo não sendo o município de Santos credor de qualquer garantia quanto a isso. Ressalto também que a própria lei dos mais médicos não existe qualquer controle de ponto a ser cumprido por ela. Não existe qualquer controle a ser colocado, diferente dos profissionais municipais em que devem fazer o registro de ponto eletrônico. De modo a que, inclusive, esse tipo de busca se mostraria infrutífera. E assim vejo como ausente o artigo 13º da lei do Ministério Público, pois já decidido em matéria administrativa e ouvido os funcionários da própria Unidade Básica de Saúde, de que ela cumpre, sim, muito bem os requisitos como médica, de que ela cumpre, sim, muito bem a sua agenda como médica, trouxe aos autos inúmeras cartas dos próprios servidores e dos próprios pacientes, informando que ela cumpre, sim, muito bem o seu papel como médica, inclusive que na cidade de Praia Grande, onde ela tem o seu segundo registro, que na verdade, creio eu que seja o primeiro, já que o registro que ela tem perante ao município de Santos é de estudo, ela faz em horário diverso àquele que ela presta na cidade de Santos. Faz plantões noturnos. E ainda que fosse um segundo registro, não há qualquer óbice frente ao artigo 37 da Constituição Federal para que ela tivesse os 2 registros desde que compatíveis. Como de fato hoje já oficiado, as prefeituras não se mostrou nenhuma incompatibilidade entre os horários por ela apresentados, período da manhã, e os plantões noturnos realizados em outra unidade hospitalar. Vejamos também, já lá do início da denúncia, de que informa que ela prestaria serviço em inúmeras cidades, inúmeros hospitais, e assim se oficiou ao município de Santos, ao município de São Vicente, ao município de Cubatão, ao município de Guarujá, ao município, fazendo uma devassa, uma extensa pesquisa na vida da denunciada, que sequer sabia do andamento do processo, que sequer sabia que estava sendo investigada, fazendo com que esses municípios procurassem seus nomes, talvez criassem uma rusga pessoal contra uma funcionária que pode ir lá trabalhar depois, sem que nada lá tivesse a ser colocado. Então, não tinha nessa denúncia minimamente um direcionamento de para onde deveria ser pesquisado, de como deveria ser pesquisado e de por que deveria ser pesquisado. Vemos também que, quando proposta a portaria de denúncia, existe uma errônea tipificação do crime que, em tese, teria sido cometido pela senhora Tatiana, pois ela é somente exclusivo dos funcionários públicos e dos administradores públicos. Logo, não teria como ela cometer o crime ao qual seria imputado a ela na tipificação colocada. Único e tão somente seu gestor, se o caso, poderia cometer tal crime. Era o que tinha a pontuar. Agradeço a atenção de todos e peço pelo provimento de meu recurso. Muito obrigado, doutor Eduardo. Então, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilla. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Eduardo Fraga de Oliveira, pela sua combatividade, pela sua disposição em apresentar a sustentação oral, mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos antes mesmo de continuar a leitura do meu voto. Aqui, em nenhum momento há sequer um traço de xenofobia. O que há aqui é uma análise objetiva de compatibilidade de horários para que a sua cliente atue em 2 locais distantes entre si, municípios de Santos e Praia Grande.
Por outro lado, também aqui não se imputa prática de crime. O que nós estamos aqui a apreciar é a integridade de uma portaria instauradora de inquérito civil para averiguar a existência ou não de ato de improbidade administrativa. Portanto, ficam logo afastadas as alegações de xenofobia e de prática de infração penal, porque não é esse o objeto deste procedimento. Com esses esclarecimentos e estabelecidas essas premissas, eu dou continuidade à leitura do meu voto. Os autos fornecem, sim, elementos informativos suficientes para concluir-se pela necessidade de aprofundamento das investigações, o que se dá em sede de inquérito civil, na medida em que esses elementos sugerem que a hora recorrente desempenhava funções em Santos, na Policlínica do Jardim Castelo, das 7 às 16, ou das 8 às 17. Em Praia Grande, há registros de que o seu horário de trabalho se desenvolve igualmente nos 2 períodos. Isso por si só já está a recomendar a continuidade das investigações. Há a necessidade de se averiguar um suposto descumprimento de carga horária e acumulação indevida de vínculos pela médica doutora Tatiana Arseniegas, posto que as notícias encaminhadas por meio de representação anônima relatam irregularidades no cumprimento da carga horária de 38 horas semanais por parte da médica. A representante informou que a referida médica, a qual é vinculada aos quadros da Secretaria de Saúde de Santos por meio do programa Mais Médicos, não estaria cumprindo a sua jornada normal de trabalho, haja vista a existência de outros vínculos em municípios vizinhos. Além disso, estaria atuando como médica em Santos e também exercendo cargos em UPA e centros de emergências nos municípios vizinhos, o que demanda esclarecimentos e apuração. Há nos autos relato de que a médica, sob conhecimento de seu gestor e do município de Santos, apenas efetua cumprimento de 2 horas diárias do seu trabalho na Secretaria de Saúde de Santos. O fato de que pacientes e munícipes com vulnerabilidade social estariam sendo prejudicados com o descumprimento da carga horária de 38 horas semanais por parte da médica doutora Tatiana Arseniegas impõe a tramitação desses autos e justifica, porque exibe justa causa a portaria inaugural, uma vez que, em tese, se pode cogitar da prática de atos de improbidade administrativa. A perspectiva de ter horário incompatível enseja a conclusão de que, em um deles, a hora recorrente não desempenhou as suas funções e, por tal, recebeu indevidamente do poder público, havendo possibilidade, sim, de dano ao erário e enriquecimento ilícito, como muito bem pontuado pelo zeloso membro do Ministério Público atuante na origem. Diante, portanto, da necessidade de se aprofundar a investigação, nego o provimento ao recurso e mantenho, por conseguinte, intacta a portaria inaugural desses autos de inquérito civil. É assim como voto, senhor presidente, lhe devolvo a palavra, agradecendo. Muito obrigado, doutor Bonilha. Então, alguém deseja se manifestar? Podemos passar à votação? Inicialmente, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por gentileza, doutora Tatiana. Então, parabéns ao doutor Eduardo pela explanação e também parabéns ao doutor Bonilha pela excelência do voto. E afirmo que o inquérito civil, como bem disse o doutor Bonilha, ele apenas inicia a investigação e não traz nenhuma acusação já formulada à sua cliente, doutor Eduardo, até para a garantia da falta de
culpa dela ou a falta de prática de ato de improbidade, para ela é importante que haja essa investigação mais aprofundada. Então, nesse sentido, eu voto nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Saad Masson, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Por gentileza, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Eu parabenizo o doutor Eduardo Fraga de Oliveira e também o relator pelo brilhante voto. Lembrando ao doutor defensor que o inquérito civil é uma mera investigação, não é uma acusação contra a sua cliente, é uma investigação e o senhor, inclusive, vai ter oportunidade de provar o que o senhor eventualmente, as alegações que o senhor fez aqui. E nós aqui no Conselho só interrompemos uma instalação do inquérito civil se tiver algo extremamente grave. Senão, nós não interrompemos o inquérito civil aqui no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público. Como eu disse, trata-se de uma mera investigação, não é uma acusação contra a sua cliente. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Juliotti. Em seguida, passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o bem lançado voto do conselheiro José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, Antônio Carlos. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar o doutor Eduardo Fraga de Oliveira pela clareza, pela objetividade, pela combatividade da sua sustentação oral. Mas eu também entendo, como relator, que nessa fase há elementos que ensejam a instauração e o prosseguimento do inquérito civil para fornecer elementos no sentido de se propor ou não uma eventual ação civil pública, sem que isso importe em reconhecimento de culpa por parte da cliente do doutor Eduardo. Então, voto com o relator cumprimentando. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro doutor Jurandir Novaes Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado, doutor João. Eu acompanho o excelente voto do relator, conselheiro doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, doutor Marsura. Eu também acompanho o excelente voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha, mas não quero deixar de elogiar o empenho e a dedicação do nobre advogado, doutor Eduardo Fraga. Assim sendo, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha no sentido do improvimento do recurso. Agradeço Muito a todos. Apenas uma parte, jamais quis dizer que a parte da xenofobia veio pela portaria, mas e sim pela denúncia encaminhada a conhecimento, que foi onde destacou a médica como colombiana. É apenas um desabafo que jamais faria tamanho impropério perante esse conselho. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Doutora Tatiana, então agora o próximo julgamento é o relator doutor Bonilha também, não é? É o link sigiloso, os senhores vão ter que mudar de link novamente. Pessoal, me perdoa, eu me atrapalhei aqui, eu estou cansaço mental. Essa é a minha manifestação. Dado o adiantado da hora. Dado o adiantado da hora, cansaço mental. Então, os senhores terão que entrar no link sigiloso, porque o caso é sigiloso. Pois não, então